Eu me chamo Almir Tardim da Silva. Hoje nós estamos numa cabine de memória. Sim, uma cabine de memória que veio aqui na nossa localidade, em Salinas. E a gente vamos aproveitar e contar das nossas memórias, do passado, do presente, das coisas do futuro que ainda irão acontecer. Então, no dia de hoje, é uma satisfação tremenda que a cabine da memória veio em minha casa. Muito bem, eu sou morador aqui de Salinas, vim para cá muito novo, em 91, aqui em Salinas. Eu sou filho, né, da localidade de Salinas, morava em Baixada de Salinas, morava também em Três Picos. Meus pais são de Três Picos, minha mãe de Baixada de Salinas. E a gente veio para aqui em 91 e muitas coisas a gente viu acontecer. Por exemplo, eu sou da época que rodava a antena com a mão, um ficava embaixo dentro de casa, né? E o outro mexendo na antena lá em cima para poder ver se a antena estava boa ou se não. E a gente, tá boa, tá ruim, tá... enfim. E aí acabava no fim, a gente se apurrinhava tanto, falava, não, agora tá boa. E quando você chegava cá embaixo para ver aquela televisão, cara, aquilo só tinha duas imagens, ou muitas das vezes nem tinha imagem. Então, eu fui dessa época da televisão, de rodar a antena com a mão. Boa tarde. Eu gostaria de falar um pouco quem é essa figura que está aí presente. Meu nome é Osório Schwenk da Silva. Sou nascido aqui nessa região maravilhosa que nós temos aqui. Eu tenho 74 anos. A minha vida inteira foi criada aqui nessa região e moro aqui a vida inteira. Olha só, por eu ver tantas pessoas fazendo escalar os Três Picos, né? E os Três Picos dentro da terra do meu pai, eu também senti vontade de ter uma via nos Três Picos com o meu nome. Então, mas nessa época era muito difícil, porque nós não tínhamos material para escalar, não tinha nada para furar pedra, não tinha broca, não tinha nada, tá não? E a gente tinha que ir da forma que se ajeitasse na montanha, né? Aí eu convidei um primo meu, por nome de Alvair, e começamos a levar corda de marravaca, cabo de aço para a montanha, né? E o que é que nós deparamos com tanta dificuldade na montanha, né? Que começamos a fazer escada de bambu. Que eu me lembro ainda de uma história do primeira pessoa, do Federico, que subiu os Três Picos por lá do Vale dos Frades, ele também tinha uma escada. Eu me lembrei dessa fase da escada e nós preparamos 3 escadas de bambu e levamos para a montanha. Com essas escadas facilitou para nós passar aqueles lugares mais piores, né? E conseguimos passar, depois que passamos para cima, levamos corda, amarramos e chegamos até em cima. Mas isso levaram 3 meses dentro de uma fenda na montanha do Capacete, nas costas do Capacete. Então a gente levamos 3 meses para chegar no cume lá em cima. Depois que chegamos, adaptei todos com cabo de aço de baixo em cima e começamos a levar amigo, fizemos forró lá em cima, levamos viola para tocar lá em cima nos Três Picos, fizemos churrasco lá em cima, é uma coisa que nunca marcou. Mas agora há pouco tempo que eu pude registrar essa via em meu nome. Essa via hoje tem o nome Grota do Osório. Então eu queria que isso ficasse marcado para todo mundo saber que foi eu e o Alvair que fizemos essa via nos Três Picos. No Capacete. Valeu. Meu nome é Joana Brantes e nasci e me criei aqui em Salinas. Estava explicando o rapaz ali que na mesma residência que eu nasci, vivo até hoje, há 84 anos e meio.
que é a maior riqueza que pode a pessoa guardar. Porque eu estava ainda comentando há pouco instante ali com um colega meu ali, o seguinte: tudo que você veja hoje, que seus olhos estão vendo, vamos supor assim, um carro muito bonito, uma casa muito bacana, você tem condição de adquirir, entendeu? Não precisa de ficar pensando, ah, não, fulano, não, você tem condição, mas tem muita coisa na tradição da vida que dinheiro não compra. Se você começar a olhar as dificuldades que nossos pais passaram para desbravar, por exemplo, igual essa região aqui, que era tudo em mata, para sobreviver, a produção saía tudo em lombo de burro, que não tinha, naquela época, carro, não tinha luz elétrica, não tinha supermercado, não tinha praticamente nada na nossa região. Praticamente nem estrada para passar tinha, era trilho. E isso são coisas que a gente tem que guardar muito no coração e não se envergonhar de dizer de onde ele saiu. Entendeu? Eu sei que nasci numa família humilde, a minha mãe não sabia nem ler e escrever. Mas uma coisa eu posso te dizer, foi uma rainha para mim nos ensinamentos da vida. E isso eu guardo até hoje, e o que posso passar para os meus filhos, eu passo também. Olá, muito prazer, meu nome é Felipe Gabriel Silva Knupp e sou um jovem nascido e criado aqui na região do Terceiro Distrito, especialmente aqui em Salinas, onde eu resido hoje. Cheguei aqui com 14 anos de idade, eu morava em Campo do Coelho, aqui no Terceiro Distrito também, e hoje estou morando em Salinas. E é muito bacana poder vir contar um pouquinho sobre a experiência cultural, falar sobre um pouquinho da nossa história de vida aqui na localidade. E eu, desde muito novo, comecei a minha carreira como músico, né? Meus tios eram acordeonistas, são acordeonistas até hoje, e eu preservo essa tradição deles de poder tocar acordeão. Então, com 7 anos, comecei a tocar sanfona e me encantei pelas culturas e as paixões populares, né, da comunidade. Com 7 anos, comecei a sair na Folia de Reis também, do falecido Mestre Horizonte, onde tive a oportunidade de conhecer muito sobre a tradição da Folia de Reis. Saí também na Folia do João Batista Braga, no ano de 2018 até 2020, onde eu aprendi muito. E eu sempre tive um sonho de fundar um grupo de Folia de Reis, sempre tive um sonho de montar essas tradições, e eu consegui, em 2020, fundar um grupo de Folia de Reis e estar levando essa tradição à frente. E hoje eu sigo com uma bandeira que foi o Mestre Horizonte que me deu, com muita fé, com muita devoção, e uma raiz que vem do meu avô, que saiu Folia de Reis, par de pai, meu avô que saiu Folia de Reis, par de mãe. Então isso vem dos dois lados, é uma tradição que, como dizemos, está no sangue, e é muito bom poder dar continuidade a essa tradição da nossa comunidade. O meu nome é Geraldo Simplício. Nasci lá no sertão do Ceará em 41. Não. Nasci em 1943. Tenho 82 anos. E desde criança, eu e as outras crianças lá da cidade de Aurora, onde eu nasci, a brincadeira maior, por causa do nosso nível social, ninguém tinha escolaridade. É brincar com barro. Brincar de ser fazendeiro. Aí tinha boi, cachorro, vaca, vaqueiro, ser mais rico do que o outro. Eu tive quando criança, isso. E com o tempo, eu parei com a madeira e fui fazer uns trabalhos que faz muito lá, uma coisa chamada ex-voto. Ex-voto, para quem não sabe, é aquilo que a gente faz, você tem um problema no membro, aí faz uma promessa com Nossa Senhora Aparecida, meu padrinho Padre Cícero, se curar, manda fazer uma perna com aquele filho, bota lá. Eu fazia isso. E depois eu comecei a fazer santos, eu comecei a vender alguma coisa também, até que chegou um momento que eu tive a oportunidade de passar um tempo numa cidade maior chamada Juazeiro do Norte. E de lá eu
em contato com os religiosos, terminei vindo para o Rio de Janeiro e fiquei hospedado no Mosteiro de São Bento e trouxe umas madeiras e fiz uma exposição no Rio. Aí, isso não lembro o ano, acho que foi 79, 70, não sei. Apareci no programa do Chacrinha, Desi Gonçalves, em São Paulo. Aí, nessas aparições, uma senhora aqui dessa cidade de Nova Friburgo viu Maria Cecília Falck e fui lá no mosteiro e me convidou, se eu quisesse morar em Friburgo, ela me ajudaria. Aí eu vi. E depois, ela faleceu 8 anos depois. Aí a família queria lá o espaço onde eu estava para fazer a partilha. E eu, para não voltar para o Ceará, enquanto eu estava lá, tinha entrado num plano de expansão e tinha um telefone. E telefone naquele tempo valia muito. Aí eu troquei o telefone aqui onde nós estamos, quando aqui tinha quarto, banheiro e cozinha, e 20 de largura com 166 de fundos. Hoje tem uns 9 pedaços nesse tamanho. E um dia chovendo, eu aqui na porta da cozinha, e ao ver na chuva, depois que a chuva parou, eu peguei uma colher de prendeiro e fiz uma figura de mulher que está aqui atrás, 2 dias depois. Enquanto eu fazia, a chuva parava, começava de novo. Mas quando eu terminei, aí começou a chover um pouquinho, fui peguei um plástico e cobri para proteger da chuva. Como não vinha ninguém aqui, aquele plástico ficou lá há muito tempo. E um dia apareceu um casal aí, eu doido para mostrar para alguém, e mostrei para eles. Ela verdinha, o plástico abafou a figura e estufou um musgo. Aí ele tinha vindo aqui procurar um terreno, não sei aonde, uma coisa assim. Aí como tinha uma mata, eu fui com ele até onde ele tinha deixado o carro, lá no asfalto. E quando assim que chegamos lá, começou a chover, e eu vim num caminhozinho para vir para casa e tal, e lanchei, dormia cedo, acordava cedo. E esqueci de botar o plástico, e de manhã, quando eu acordei, ainda estava chovendo, e a mulher verdinha intacta. Aí veio a descoberta que o musgo protege contra a erosão. E para criar musgo, abafa-se com plástico. E eu fui mudando, fazia um trabalho de madeira, comprava alguma coisa para ir subsistindo, mas não parava na terra. Fui fazendo e as pessoas foram vindo aqui, tirando foto. E o interessante que hoje eu vejo assim, é que eu estava indo para algum lugar que a tecnologia estava chegando. Hoje nós estamos na ascensão da imagem. O negócio é fotografar. Esse negócio de comprar um quadro, botar um prego na parede, pendurar, tem poucas pessoas fazendo isso. Hoje é criança, é velha, é todas as idades, fotografando. E o trabalho que eu fui desenvolvendo foi exatamente isso, para fazer foto, fazer imagem. Então a minha história tem mais ou menos uma coisa assim. Aí o tempo é um negócio muito sério. Eu estou tendo essa experiência de me envelhecer, para ver como é que é isso, né? Onde é que você vai após isso? Mas eu tenho uma crença e faço até uma pesquisa sobre a dualidade. Deus e o diabo, o claro e escuro, homem e mulher, até chegar no yin e yang, e corpo astral e corpo físico. Para isso ter assim um princípio, eu vou fazer uma citação aqui de um escrito do Kafka, onde ele tenta definir o que é o artista. Aí ele escreveu assim: o artista não é um gigante, mas sim um pássaro, mais ou menos colorido, preso na gaiola da sua existência. Ou seja, ele chama o corpo de gaiola e o espírito de pássaro. E eu não tenho dúvida disso, que a arte é exatamente isso, é o excesso de energia.
E Deus é energia. Você acumula quando está transbordando, aí você passa para o outro através dessas manifestações. Oi, meu nome é Rosângela, eu nasci aqui em Friburgo e eu tenho uma memória de infância assim, muito presente. Eu morava no bairro Ipu, próximo à fábrica Ipu. E a minha infância, todos os dias eu assistia, né, aquela pressão de pessoas indo trabalhar na fábrica. E aquilo era para mim um canto, porque era muito colorido, né? Era muita gente, né? Eu acho que naquela época a fábrica Ipu devia ter uns 1.500 trabalhadores. E era muito colorido, muito colorido. Uma visita com os alunos da fábrica. Eu nunca havia entrado, passado do portão daí. Eu não tinha a menor ideia do que era ali dentro daquela fábrica. E aí eu consegui, né, fazer um tour ali por dentro, né, do prédio. E quando eu pisei, entrei e vi a imensidão que era aquilo ali, eu fiquei extremamente emocionada. Assim, e aí me voltou aquela imagem, né, daquelas milhares de pessoas passando todos os dias na porta da minha casa. E a lembrança de época de Natal, né, que eu ficava assim, lá dentro de mim, eu ficava assim, eu queria tanto que meu pai trabalhasse nessa fábrica, porque época de Natal havia festa na fábrica e os pais passavam com as crianças com presentes lindos, umas bonecas enormes, bicicleta, velocípede, né, e tudo aquilo que encanta, né, uma criança. E assim, lá no fundo eu acho que eu tinha vontade que meu pai trabalhasse nessa fábrica para eu poder ter aqueles brinquedos, aquela coisa bonita. E aí voltou isso tudo. E aí eu sou uma pessoa que gosta muito de cor, né? Embora eu esteja de branco hoje, eu gosto muito de cor, né? Meu guarda-roupa é colorido, não tem roupa preta. É tudo muito colorido, minha casa é pintada com cor. Eu gosto muito de cor. Eu adoro caixa de lápis, uma coisa que é um encanto para mim. E aí foi que eu, revisitando isso aí, percebi que até esse meu gosto pelas cores provavelmente tenha vindo daí, né? Dessa imagem, né? Daquelas milhares de pessoas passando. Né? Bom, então, falar de memória de Friburgo, eu falar da memória de Friburgo, eu não posso deixar de falar do Carnaval friburguense, né? Muito legal a gente ter essas memórias do Carnaval, principalmente da época que eu vivi intensamente, no final da década de 70, década de 80, no Carnaval friburguense, que era o Carnaval de rua e de clubes muito, muito forte, muito fortalecido. Friburgo ainda tinha essa veia turística forte, uma veia do turista de veraneio. As pessoas vinham para Friburgo e tinham as suas casas aqui, né, e passavam o Carnaval, principalmente o carioca e o niteroense, né, que vinha para Friburgo. Então, o desfile de escolas de samba, um desfile bem intenso, Alberto Browne extremamente lotada, os foliões acabavam de participar do desfile das escolas de samba e iam diretamente para o clube, inclusive com as suas fantasias, que na época eram feitas aqui nas próprias agremiações, não eram fantasias compradas do Rio de Janeiro, né? Então eram coisas mais leves, que dava até para o folião ir direto para o clube. E clubes que tinham as suas lotações esgotadas. O clube de xadrez no Carnaval da década de 80, os ingressos acabavam com muita antecedência, porque era o clube, ali era o clube mais popular de Friburgo, era o xadrez nessa época com os bailes de Carnaval. Já o Country Club era o Carnaval que era invadido pelos cariocas, niteroenses, né, muitos sócios, os camarotes esgotavam, inclusive os sócios faziam fila para poder comprar os camarotes assim com um mês de antecedência, tinha que ficar na fila lá, o sócio do Country Club, e eram filas que começavam bem cedinho, esgotavam bem rápido, então era um carnaval muito intenso, né? Então essa é a memória que eu tenho assim, do Carnaval de Friburgo, que era muito bacana. Carnaval de blocos de calçada, não era essa coisa de organização, de desfilar no meio do Alberto Browne,
eram os blocos de calçada, né? Tinha Fala Meu Louro, os Alquimistas, bloco de Rascunho, vários blocos aí que ficavam pelas calçadas o dia inteiro nas ruas, né? E aí se concentravam na praça, na Rua Portugal, que era o forte do carnaval de rua, todo mundo se direcionava para a Rua Portugal, tinha o Kids ali, que era o rei do Alex, né? Rei das batidas, colocava um chuveirão no meio da Rua Portugal, quando o pessoal já estava além da conta, já dava aquela chuveirada, ficava caindo água o dia inteiro ali no chuveiro gelado, e a Rua Portugal fervia, ali era o centro do Carnaval de Friburgo. A banda do Galeria, que abria os desfiles, tinha uma banda de metal, todo mundo andava de tamanco, né? Todos os componentes eram tamanco, então além do instrumento de sopro, os tamancos ali faziam o maior barulho nas calçadas da cidade. Eles também abriam o sábado de carnaval junto com os mexicanos, Berriel e vários outros, né? Várias coisas assim que eu me lembro do Carnaval de Friburgo, que era bem tradicional e muito diferente do que é hoje. O Carnaval de Friburgo é um carnaval que se resume praticamente a 2 dias, que são os desfiles, né? Somente sábado e domingo os desfiles no Alberto Browne, mas perdeu essa essência do Carnaval de rua e principalmente do Carnaval de clube. Essa é a minha memória e a minha curta mensagem que eu tenho que deixar aqui, que eu sinto saudade e que eu espero que Friburgo possa resgatar isso algum dia. Valeu. Olá, bom dia. Meu nome é Edila Maria Saraiva de Araújo Longa. Eu tenho 62 anos e sou da Bocaina, né? Não moro direto aqui. Aí quando eu vi esse projeto, eu fiquei com muita vontade de participar, porque são muitas memórias boas. E eu gosto muito daqui. Eu conheci esse local quando minha filha tem 32 anos, ela devia ter uns 3 anos, 4 anos por aí. E aqui era tudo muito diferente, mas a gente se apaixonou por aqui, eu e meu marido na época. E aí todo inverno, todas as férias, nós víamos para cá. E sempre na ideia de morar aqui, né? Aí nós acabamos indo para São Pedro, né? A gente sempre ficava em São Pedro, mas Lumiar e São Pedro, né? Principalmente nós que somos de fora, é a mesma coisa, é o mesmo lugar, né? E aí nós ficamos lá em Bocaina, adquirimos um terreno, e a ideia era morar aqui, mas infelizmente meu marido se foi, teve uma doença muito terrível, mas aqui é cheio de recordação para mim, todos os lugares, todas as flores, todas as plantas, muitas pessoas nós já trouxemos aqui, muitos amigos, familiares. Essa praça aqui de Lumiar não tinha esse lago enorme que tem agora, revitalizado, mas sempre nós percebemos o amor, né? O amor entre as pessoas, entre os vizinhos, e a mesma coisa em São Pedro. Isso que tem aqui é uma coisa que acho que não tem, né? Lugares assim de muito movimento, de muito trânsito. E, enfim, eu não posso ficar falando muito porque eu não vim aqui para me emocionar e, como eu falei, são muitas recordações que temos aqui. Aqui eu não sei nem se ainda tem o alambique, né, que nós víamos. Nós gostávamos muito daqui também, da Dona Leia, do seu Braulino, que eu acho que combina muito na minha memória, né, com o Lumiar também. São muitos personagens, né, que entram na nossa cabeça e não saem mais. Eu amo demais esse lugar, amo demais São Pedro, Lumiar, toda a história, né, pessoal, eu gosto do pessoal da roça, pessoal raiz, adoro conversar com o pessoal que mora aqui. E também com os novos que vêm do Rio, né? Quando eu digo novos é porque vieram depois, né, dos imigrantes. E eu gosto muito daqui. Eu acho que todas as pessoas são simpáticas, sempre tem uma coisa gostosa da gente ouvir. E
E eu escolhi também aqui por causa da agricultura. Eu gosto muito de ver vizinho molhando a couve na porta, as alfaces na porta. E, gente, eu gosto muito daqui. Foi um prazer dar o meu depoimento. Olá, eu sou Juba Machado e eu vou falar aqui em Tupi-Guarani. Afinal, é de onde viemos, né? E do Banto também, o Nagu, que Congo, Macuá. Tô falando Tupi-Guarani, Araracapim, Catapora, Cipocuia, Cumbuca, Cupim. E comeu jabuti, jacaré, a jiboia ficou jururu, mandioca, mingau, cururu. Mas era pra sair do Ité. Ninguém essa aí foi pescar, encontrou em Anguerabá, Jacaúna mandou ele parar de levar a semira pra lá. Foi pescar Tapajó e levou paçoca, pipoca, minhoca, preá, sarará, caraguá, tapiara, taquara, na toca, traíra, levou pau do xará. Mas era pra sair do Ité. Me deu no Umbu do Guaçu, me deu no litoral da Amazônia. Se foi no Rio Grande do Sul, acabou no Planalto Central. Nhê, 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 nhê. Porque Marquês de Pombal proibiu que se falasse a língua geral, que era uma mistura do português com as línguas locais, com as línguas indígenas, com Nhengatu, com as línguas banto da África, Kikongo, o Macuá, o Nagu. Che querer que eu vi você, deu xinxim pro xodó. Escapou do Viramundo, o sunga era de Minas, a viola de arame. Era 20 de novembro, já faz tempo, eu me lembro, do Xendegue da Usura. Xeretava xingação, chacocô, e foi dançar o mulungu, cama do muzungu, que lhe deu uma murchinha. E o Mombica no açoite ainda fazia muxoxo. De milonga e molecagem ele cantava o chacocô. Chacocô. Esse é um pouco do banto. Então esse é o nosso português, que envolve todas uma série de línguas indígenas africanas e a língua do colonizador. Então, me despeço aqui. Juba Machado, procure saber. Tchau, gente. Meu nome é Vitória. Meu nome é Ana Vitória. Meu nome é Giovana. A gente vai falar sobre o chá revelação da nossa amiga. Quem se propõe? O chá da revelação dela foi um dia muito importante pra gente, né? Que foi quando a gente soube que a gente ia conhecer a nossa barriga. A gente não conheceu. Foi um dia que a gente esperava muito tempo. A gente ia pedir um neném nela há muito tempo. Verdade. E veio antes do que a gente esperava, mas veio. Sim, foi um dia muito caótico, mas foi um dia maravilhoso. Foi um dia muito divertido. Que choramos horrores. Sim, eu fiquei que a gente mais fez. Desidratada no dia seguinte de não chorar. E eu espero que a Marli veja isso. Sim, quero que a Marli que a veja gente isso. somente pra ela. Né? Sim. É isso. É isso. Então a nossa história. Então a nossa história é que eu moro no Kuwait. Eu já morei no mundo inteiro. Eu comecei na Nova York e eu também morei na Arábia Saudita e na Inglaterra e Flórida e Califórnia e agora Kuwait. E toda vez que eu venho pra cá, eu vejo minha amiga André, que eu amo tanto dela. E essa é a nossa história. Você quer falar alguma coisa? O que você acha que é de Friburgo? Eu adoro Friburgo, eu adoro o povo brasileiro, eu adoro comida brasileira, eu adoro o Brasil. Clock it. Clock it! Um beijo! Beijo!